A gente segue agora diretamente para Porto Alegre para ouvir as atualizações da repórter Juliana Vieira, do nosso parceiro Porto Alegre 24 horas. Juliana, como estão as coisas por aí? É importante falar, então, que, segundo as informações atualizadas nessa manhã de quinta-feira pela Defesa Civil, foram confirmados até agora ao menos 149 mortos, 806 feridos e 108 desaparecidos devido às enchentes, essa maior catástrofe aqui do estado, aqui do Rio Grande do Sul. O que nós podemos perceber até o momento é que os dados oficiais apontam, sim, uma estabilidade no número de mortos, né, feridos e desaparecidos, sendo que ontem mesmo esses números quase não foram alterados. Então, também é importante falar um outro ponto que é interessante, é que o número de pessoas ainda em abrigos está diminuindo, pois a gente percebe que em alguns pontos onde a água já secou, as pessoas estão começando a ir para suas casas, também para casas de amigos, casas ainda de familiares. Então, agora, neste momento, a principal preocupação de todo mundo é sim que as águas baixem, que as pessoas possam, aos poucos, né, voltar para suas rotinas e as residências que ainda permaneceram, vamos dizer assim, com a sua construção, que as pessoas também possam voltar para suas residências. Além disso, ainda tem muitas pessoas ilhadas, é importante falar que dentro dos apartamentos e que ficam pedindo para que alguns amigos e familiares, então, façam a entrega de alguns suprimentos. Então, a necessidade nesse momento, e o apelo, inclusive, é para que essas pessoas saiam de suas residências, saiam de suas casas e não fiquem sendo relutantes, né, por permanecer. Porque a chuva ainda está prevista, inclusive para o dia de hoje, muita chuva, e ia representar mais um problema para quem precisa de resgates e também de suprimentos. Então, a orientação é que as pessoas ainda saiam de suas casas. Certo, certo, Juliana, essas imagens são impressionantes mesmo. A gente gostaria de saber quais são os maiores desafios enfrentados no momento pelas autoridades e pela população. Maiores desafios nesse momento é a chegada do frio, o retorno das chuvas é uma grande preocupação também para quem precisa fazer algum tipo de resgate ou entrar em contato com a água, né? Então, além disso, Porto Alegre segue tendo poucos canais de acesso, inclusive, para a chegada dos insumos. Então, é uma grande preocupação, por mais que não haja o risco de desabastecimento, tanto nos mercados, principalmente no comércio, está sendo bastante dificultada, difícil esse acesso. Então, está sendo necessário criar rotas humanitárias, rotas alternativas. As autoridades municipais estão trabalhando para a reativação das casas de bombas também e das estações de tratamento da água, que são responsáveis por expulsar, né, a água e também por tratar a água para que a população possa consumir. Então, grande parte desses locais está tomado pela água por conta das enchentes e isso dificulta o trabalho. Não há previsão de que todas as casas de bombas voltem a funcionar. Além disso, são necessárias ainda muitas doações. Esse é um dos pedidos, inclusive, aqui do Estado, né, de muitas cidades, sem dúvida, que são aqueles tamanhos de roupas um pouquinho maiores. É importante, são muito importantes essas doações, esse é o pedido no momento, que estão faltando, inclusive, nos abrigos, ainda por conta do frio que está chegando, até porque a temperatura hoje, por exemplo, nessa quinta-feira, varia entre 8 e 16 graus. Sim, segue bastante frio aí. Nosso QR Code segue aqui também, ó, na tela. A gente já sabe já o que precisa ser doado. Então vamos lá, pessoal, vamos ajudar a população gaúcha. Juliana, a gente segue conversando então, porque algumas regiões estão na iminência de sofrer deslizamentos, né? Quais as atitudes estão sendo tomadas para evitar o aumento da extensão desses danos? A preocupação das autoridades segue a mesma, a preocupação é com a vida, portanto, a solicitação das instituições, da Defesa Civil, é solicitar incansavelmente para que as pessoas saiam de suas residências por conta de possíveis deslizamentos, sim, também da dificuldade, chegando agora o frio e ainda as chuvas intensas, a dificuldade em fazer também os resgates para aquelas pessoas que são um pouco mais relutantes e ainda ficaram resistentes a sair de suas casas. Então, as medidas que estão sendo tomadas são essas: o cuidado com a vida e que as pessoas saiam de suas casas.